Graça e paz em nome de Jesus. Estamos aqui para estudarmos a nossa 13ª lição da Escola Bíblica Dominical e eu quero apresentar para você agora o tema da nossa lição. E o tema é: sede servos uns dos outros. E essa lição também ela tem como alvo entendermos que a grandeza, a verdadeira grandeza consiste em nós sermos imitadores de Cristo Jesus, naquilo que ele fez, naquilo que ele nos ensinou através do serviço. E essa lição de hoje vai nos trazer alguns textos que nos mostram que realmente Jesus veio para servir e não para ser servido. Então nós precisamos olhar para a palavra de Deus e buscar imitar aquilo que Jesus fez através dos ensinamentos que ele deixou para nós. E eu quero te convidar a fazer a leitura do texto bíblico que vai servir de base para a nossa lição de hoje. Ele se encontra em João, capítulo 13, a partir do versículo de número 1. Eu creio que talvez seja o melhor texto da palavra de Deus que mostra Jesus nos ensinando sobre o serviço. Ele ensinou isso de forma prática para os seus discípulos e deixou esse ensinamento para cada um de nós também nos dias de hoje. Sendo Jesus quem ele era, sendo ele o Filho de Deus, sendo ele o próprio Deus, ele se encarnou, ele se fez homem e veio para servir aqueles que de alguma forma acreditavam que esperavam, que um dia ele viesse para ser servido. Mas o texto nos ajudará a entender isso. Eu convido você a fazer a leitura, então, do Evangelho de João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vamos orar neste momento? Vamos agradecer a Deus pela palavra dele lida neste momento e pelo ensinamento que nós podemos tirar da palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento, ó Deus, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Pai, pedindo que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, para que nós possamos entender, ó Deus, o verdadeiro sentido de ser servos uns dos outros, Pai, mas que nós possamos entender isso não apenas, ó Pai, de forma a estudar esta lição, ó Deus, mas que venhamos, ó Deus, a praticar
este serviço a Deus na vida daqueles que necessitam, na vida daqueles que precisam, na vida uns dos outros como irmãos em Cristo, ó Pai. Ó Deus, continue a falar conosco, ó Deus, através desse texto, através deste estudo, Pai. É o que nós pedimos e oramos, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, meus irmãos, quando nós olhamos para este texto, fica claro o que Jesus estava querendo nos ensinar através desse ato praticado por ele. Ele, na verdade, ensinou ali aos seus discípulos o que é serviço, deixou claro para os seus discípulos que agora que eles entenderam o que estava acontecendo, eles deveriam fazer o mesmo. E nós sabemos que os discípulos de Jesus, eles foram o início da caminhada cristã que chegou até nós nos dias de hoje. Ou seja, nós também precisamos aprender com o exemplo de Cristo Jesus. Nós também precisamos praticar aquilo que Cristo Jesus ensinou. Ele não estava ensinando somente para os seus discípulos, ele estava ensinando para nós também nos dias de hoje, e que na verdade nós também precisamos entender que somos discípulos de Jesus. A partir do momento em que nós entendemos que agora nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus, nós estamos abrindo mão da vida que nós vivíamos antes para viver uma vida de acordo com aquela que o Senhor Jesus quer que nós vivamos. Ou seja, nós nos tornamos discípulos de Jesus, nós nos tornamos servos do Senhor Jesus e também, por que não, servos uns dos outros. Quando nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos servindo a Deus, nós estamos servindo ao Senhor. E é isso que nós precisamos entender como servos de Cristo Jesus. A igreja hoje é a comunidade de servo sofredor, diz a nossa lição. E ela diz que a sua missão deve ser entendida à luz da missão de Cristo. Ele viveu para servir, por isso, só a igreja que serve, serve. Espero que você tenha entendido. Se a nossa igreja não serve, a comunidade não serve aos nossos irmãos em Cristo, ela não serve. Ela não é uma igreja que está cumprindo o seu papel. Aliás, o serviço cristão, o serviço que Jesus nos ensinou, ele deixou como um mandamento. E nós podemos ver isso quando nós olhamos, por exemplo, para o que Paulo nos falou lá em Gálatas, capítulo 5, versículos de 13 a 14. Lá Paulo escreveu assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Pedro também apresentou este mandamento. Ele escreve assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. Ou seja, o serviço cristão, ele é um mandamento. Nós precisamos cumprir. Nós precisamos olhar para as necessidades do próximo e nós precisamos cumprir isso entendendo que Jesus deixou o serviço como um mandamento para cada um de nós que nos consideramos servos de Cristo Jesus. O segundo ponto da lição também fala sobre o exemplo maior. E quem foi o exemplo maior de serviço? Foi o próprio Jesus. Quando ele veio a este mundo, ele nos ensinou como servir, como olhar para as necessidades dos nossos irmãos. Jesus fez isso de forma exemplar. Ele falou com pessoas que ninguém mais queria falar. Ele curou pessoas que todos acreditavam que já não tinha mais cura. Ele fez milagres que as pessoas não acreditavam que seriam possíveis ser realizados. Então Jesus, ele fez tudo isso com o intuito de servir, com o intuito de atender às necessidades daqueles que estavam à sua volta, às necessidades dos seus seguidores. É claro, nós sabemos que tudo que Jesus fez tinha um propósito. Ele não fez simplesmente por fazer. Havia propósito em tudo aquilo que Jesus fazia e também precisa haver propósito naquilo que nós fazemos como servos de Jesus. Afinal de contas, nós somos imitadores de Cristo.
E nós não podemos fazer diferente daquilo que ele fez. Eu não posso servir o meu irmão simplesmente para que as pessoas olhem e vejam que eu estou servindo. Não. O meu intuito precisa ser, através do serviço que eu estou fazendo ao meu irmão, é glorificar o nome de Deus e fazer com que a palavra de Cristo, o Evangelho, seja anunciado para aquela pessoa. A pessoa precisa ver Cristo através da minha vida e através da sua vida. E muitas vezes nós conseguimos fazer isso, fazer com que as pessoas vejam Cristo Jesus em nós, através do serviço que nós realizamos, quando nós estamos servindo. Por isso nós precisamos servir. Jesus, quando serviu, as pessoas olhavam para ele e sabiam que ele era alguém diferente. Sabia que algo diferente acontecia quando Jesus estava presente. E as pessoas precisam olhar para as nossas atitudes e precisam entender a mesma coisa. Não olhar para mim e achar que eu sou alguém ou que eu sou diferente dos demais, mas precisa olhar para mim e ver que Cristo Jesus brilha através da minha vida. Entender que Cristo Jesus brilha através da sua vida quando você está servindo ao seu irmão. Por isso nós precisamos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Por isso nós precisamos olhar para aquilo que Cristo Jesus fez. Nós precisamos entender qual era o propósito de Cristo Jesus e fazer o mesmo, fazer como ele também fez. O terceiro ponto desta lição é a exortação. Jesus, ele leva o serviço tão a sério que quando ele estava ensinando os seus discípulos, no final ele faz uma exortação. Dentro daquele texto que nós lemos no início, que é o texto base da nossa lição, ali nós podemos ver Jesus ensinando os seus discípulos acerca do serviço e ele fazendo para mostrar como que eles deveriam fazer, pegando uma bacia com água, uma toalha, amarrando aquela toalha à cintura e lavando os pés dos seus discípulos. Um serviço que talvez nenhum deles ali imaginavam que um dia iria fazer, porque era um serviço que poucas pessoas faziam. Talvez os escravos daquela época eram os que realizavam este tipo de serviço. Mas Jesus se prestou a pegar aquela bacia com água e a lavar os pés dos seus discípulos, para no final ele poder fazer essa exortação que está lá em João, capítulo 13, versículo 17, onde ele diz assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ou seja, se nós sabemos o que precisamos fazer, que nós façamos. Se nós sabemos que Jesus fez para ele ser exemplo, para ele mostrar como nós deveríamos fazer, agora nós já sabemos como fazer. Não quero dizer aqui que nós temos que sair por aí lavando os pés uns dos outros, meus irmãos, não é isso. Jesus estava dizendo, estava mostrando com aquele ato, é que nós precisamos servir, independente do serviço que seja, mas nós precisamos servir e nós precisamos olhar para aqueles que mais necessitam. Eu não posso servir uma pessoa simplesmente porque ela pode me dar algo em troca. Isso não é serviço. Eu não posso servir uma pessoa porque eu sei que se eu servir aquela pessoa amanhã, ela também pode me servir de alguma forma. Não pode haver interesse quando nós estamos servindo ao próximo e querendo e fazendo para sermos imitadores de Cristo, fazendo como um dia Jesus fez. Jesus atendeu a necessidade daquelas pessoas que estavam às margens da sociedade. Jesus não atendeu aquelas pessoas que poderiam fazer algo por ele, que poderia colocá-lo para dormir em uma boa cama. Não, Jesus serviu aqueles que necessitavam. Jesus serviu aqueles que realmente precisavam ser servidos. E é isso que nós devemos fazer. Olhar para as necessidades das pessoas, entender as necessidades das pessoas e atender às necessidades daqueles que realmente necessitam. E nós vamos então para o quarto ponto da nossa lição, que são modos de serviços. E aqui nós vamos ver alguns exemplos no Novo Testamento. O primeiro deles é levar as cargas uns dos outros, como está registrado lá em Gálatas capítulo 2, versículo 6. Nós precisamos aprender a levar as cargas uns dos outros. Às vezes é difícil, nós sabemos.
Às vezes é difícil nós olharmos para aquela pessoa, aquele irmãozinho e saber que a carga dele está pesada e que se você for lá ajudar, você também vai se sobrecarregar, mas às vezes é necessário nós ajudarmos o nosso irmão a levar a sua carga, a enfrentar os seus problemas. É isso que Jesus está falando. Ajude o seu irmão, ajude ele a passar por essa dificuldade, ajude ele a enfrentar esse problema que talvez é tão grande para ele, mas talvez você, de alguma forma, tenha uma solução e pode aliviar um pouco o seu irmão neste momento em que ele está passando. Nós precisamos ser hospitaleiros. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 9, nos ensina que nós devemos ser hospitaleiros. Nós devemos receber bem as pessoas. Nós precisamos saber como atender as pessoas de forma com que elas se sintam acolhidas. Inclusive em nossas igrejas. Será que as pessoas estão se sentindo acolhidas quando elas chegam em nossas igrejas? Quando elas entram em nossos templos? Nós estamos sendo hospitaleiros, nós estamos sendo acolhedores dessas pessoas. Nós devemos ajudar com roupas, alimentos e outras coisas mais os nossos irmãos necessitados. E é Tiago que nos orienta assim, lá no capítulo 2, versículos 15 e 16, Tiago nos fala que muitas vezes nós chegamos na casa dos nossos irmãos, oramos com os nossos irmãos, falamos da palavra de Deus para os nossos irmãos, mas não olhamos para as necessidades. De que adianta nós sabermos que aquele irmão às vezes não tem o que comer em casa, não tem o que vestir os seus filhos, e nós chegarmos ali, orarmos com ele, falarmos a ele que Deus irá ajudá-lo, bater nas costas dele e ir embora para casa, sabendo que muitas vezes a nossa despensa está cheia, está completa. Isso não é serviço. Isso não é atender às necessidades dos irmãos. Nós devemos sim orar pelos nossos irmãos, para que Deus os abençoe, para que Deus dê condições de conseguir que uma porta de emprego se abra. Mas enquanto isso não acontece, a palavra de Deus diz que eu preciso tirar até mesmo do meu salário para ajudar o meu irmão. Nós temos feito isso? Como igreja do Senhor, eu hoje tenho até motivo de agradecimento, porque nós temos sim atendido às necessidades de algumas pessoas, inclusive nesse momento difícil em que nós estamos passando, momento de crise. Muitas pessoas têm batido a nossa porta aqui na igreja, apresentando as suas necessidades. E os irmãos têm atendido a esse apelo, e os irmãos têm participado. Muitas vezes pessoas que nem membros da igreja são, têm se colocado à disposição para esse serviço de ajuda, para esse serviço de acolhimento, para esse serviço de trazer um alimento para que a fome de alguém possa ser saciada. Isso é serviço a Deus, mas isso é algo que nós precisamos fazer constantemente na nossa vida. Agradecemos por este momento, é claro que é um momento difícil em que todos estão passando, mas como servos do Senhor, essa precisa ser a nossa atitude sempre, não somente nos momentos difíceis, mas em todos os momentos em que nós sabemos que alguém está passando por necessidade. Como servos do Senhor, esse precisa ser o nosso dever, esse precisa ser a nossa atitude diante das necessidades das pessoas. Nós precisamos tratar dos feridos. Foi o que aquele carcereiro fez com Paulo e Silas, após ele receber a graça da salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos dar dos nossos salários aos que necessitam de nossa ajuda financeira. Atos 2:34. Eu já falei um pouco sobre isso aqui. Às vezes é preciso da gente tirar do nosso próprio bolso para poder ajudar aqueles que necessitam. Nós não precisamos mais do que o suficiente para nós vivermos. É claro, nós sabemos que Deus ele abençoa algumas pessoas de uma forma especial financeiramente. Isso não é pecado. Não é pecado você orar a Deus
pedindo a Ele um emprego onde você possa ter um bom salário, pedindo a Ele que você possa ter uma empresa que seja uma empresa próspera, mas isso não pode ser algo que você busca na sua vida como sendo o objetivo maior da sua vida. O objetivo maior da vida de um cristão precisa ser fazer todas as coisas para que o nome do Senhor seja glorificado. E as demais coisas que vão acontecendo na nossa vida são consequências daquilo que nós fazemos. São consequências do nosso ato de servir ao nosso Deus. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos buscar como servos de Deus. E glorificar o nome de Deus, agradecer o nome de Deus por aquilo que Ele tem nos dado, por aquilo que Ele tem nos concedido. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem feito para nós, e eu gosto muito de falar isso, e entender que muitas vezes é um cuidado especial de Deus para com a nossa vida. Quando eu recebo algo além daquilo que eu preciso, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus pelo cuidado especial dele na minha vida. Porque eu sei que aquilo que é essencial na minha vida é tudo que eu preciso para que eu possa continuar a adorar a Deus, para que eu possa continuar a servir a Deus. E a minha oração é que cada um de nós, servos do Senhor Jesus, possamos entender isso, que nós não precisamos mais do que o suficiente para viver uma vida que agrada ao Senhor. Que essa também seja a sua oração, que você possa buscar viver uma vida que agrada ao Senhor, buscar viver uma vida de serviço ao Senhor. Esse é o objetivo desse nosso estudo de hoje, entender o serviço cristão, entender que Jesus foi o exemplo maior para a nossa vida e que nós precisamos buscar fazer da forma como Ele fez, ou pelo menos buscar fazer o mais próximo possível daquilo que Jesus fez. Que esse seja o seu objetivo como servo de Deus, que esse seja o meu objetivo como servo de Deus. Servir com qualidade aqueles que estão à nossa volta e principalmente servir com qualidade ao nosso Deus, porque Ele é merecedor da nossa adoração em todos os momentos. Que Deus possa abençoar a sua vida e nós estaremos de volta na próxima semana para dar continuidade ao estudo da nossa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe a todos.